Boa noite. Hoje o Gerando Conteúdo vai falar sobre contracepção, dessa vez na adolescência. A gente sabe que é um momento importante, é um momento de educação e é um momento também de orientação. Então, a gente vai bater esse papo agora com a doutora Ivana. Vamos convidá-la aqui a participar. Vamos ver se o sinal tá tudo certo. Se a gente agora consegue vê-la bem. Agora deu. Oi, doutora. Deu? Deu, tá Tudo tudo bem, certo. Aline? Tudo bem contigo? Desculpa aí, foi internet, né? Faz parte. Não, imagina, doutora, eu até recomecei a live para não ter esse delayzinho, então não te preocupa que a gente sabe que a internet às vezes não nos ajuda. Ajuda, mas às Tá. vezes atrapalha. É verdade. Tudo bem contigo? Tudo bem, doutora. Obrigada de novo por esse momento contigo. Eu sei que teu dia foi corrido, consultório todo dia, aquela loucura. Cheguei agorinha. Aham. Imagino. Bom, doutora Ivana Fernandes, nossa ginecologista aqui de Floripa. Hoje a gente vai falar sobre contracepção na adolescência, que é o foco dos atendimentos da doutora, onde ela se especializou, né, doutora? Com adolescentes. Isso. Aham. Eu atendo ginecologia geral no consultório, né? Mas eu tenho uma pós-graduação em medicina do adolescente, é uma área que eu adoro atuar. E vamos conversar um pouquinho, então, de anticoncepção, né? Nessa fase da vida, né, Aline? Eu estava comentando agora há pouco que a questão de uma educação, da orientação, né, doutora? Eu acho que é um fator bem importante quando a gente pensa na adolescência. Essa orientação em casa, do médico que acompanha, dos amigos. Assim, todo tipo de informação é bem-vinda, né? Mas eu sempre falo assim, ó, quando a gente trabalha com adolescente, a gente faz uma rede de apoio, né? Então é a menina com as necessidades dela e com as informações que ela tem, a mãe e o ginecologista, né? E às vezes a mãe conversa tudo abertamente, mas o fato de ser um profissional que leva a informação com um pouco, né, de informação científica também, um outro olhar que não é aquele olhar só da proteção da mãe, né? Então, isso funciona muito bem. Então, eu sempre falo que é uma tríade, a paciente, a mãe e o ginecologista, né? Uma união de forças femininas aí, né? Para as meninas passarem bem por essa fase que é super difícil, que é a adolescência, né? É uma fase de conflito, de medo, de dúvida. Elas, às vezes, pensam também que sabem tudo e não sabem. As mães, por sua vez, também têm bastante dificuldades em informação, até de separar o que é verdade do que é mito, né? Que aparece nos noticiários e tudo. Então, a gente que estuda isso, né? A gente, tipo, passa um pente fino nessas informações, né? Levando o que tem realmente de concreto, o que já foi estudado, o que é possível fazer em termos de anticoncepção para adolescente, né? Com segurança, sem colocá-la em risco, né, Aline? Que é isso que a gente quer. Consegue dar um norte aos pais perdidos, doutora, desse momento? Nossa, né? Dá dó, às vezes, principalmente quando é um pai que está vivendo a adolescência do filho pela primeira vez, é o primeira filha que entra na adolescência. Então, é um super aprendizado. Tem muito conflito, né? E muito aprendizado junto. Então, a gente tem que dar uma ajudinha. Uma força. Doutora Ivana, explica para nós por que é importante os pais se preocuparem com a contracepção na adolescência. Bom, primeiro, né, Aline, porque os adolescentes, a maioria das pessoas inicia sua vida sexual na adolescência, tá? Isso em todas as culturas, né? E é uma fase que você tem muita curiosidade, muita energia para vivenciar coisas novas, né? Tá muito estimulado hormonalmente, gosta de novidade, de experimentar, mas você não tem maturidade ainda para lidar com aquilo ou para procurar recursos às vezes sozinhos. Por isso que é muito importante o apoio, né, da família, uma mãe que está bem atenta ou um pai que está bem atento às necessidades do filho, né? Porque às vezes os pais querem tanto proteger aquela, né? Aquela filha ali, que até então era o bebezinho da família, de repente o bebezinho cresce, cria mama, menstrua, começa a olhar para os meninos
né, vai iniciar a vida sexual, que os pais às vezes tendem a não ver a realidade, né? Porque a tendência é sempre achar que é muito jovem para iniciar a vida sexual. E é muito jovem sempre para os pais, né? Às vezes é meninas de 20 anos, de 22, que a mãe fala, mas é muito nova. Eu queria que ela protelasse, de 18, né? E o que é a realidade, né? No Brasil, isso pesquisado, tá? A maioria das meninas inicia a vida sexual em torno de 14, 15 anos, tá? Então, essa é a nossa realidade, não dá pra gente fugir, né? É lógico, tem meninas que iniciam mais tarde? Tem, né? Às vezes a gente pega menina de 18, 19, de 20, mesmo tendo namorado, que ainda não se iniciou sexualmente. Mas a gente sabe que existe estudos mostrando que a maioria vai iniciar. Tem um grande estudo brasileiro que estudou adolescentes em escolas públicas e privadas, tá? E a diferença, ela é mínima entre escola pública e privada. E cerca de 30% dos adolescentes de 13 a 15 anos já tiveram a primeira relação sexual. Nossa. 30, quase 30%, 29%, né? Então, é muita coisa, né? Se fechar os olhos para isso e não tiver um suporte, porque os adultos têm que, né, ajudar. Não é lógico, a ideia aqui não é que muitas mães temem, mas se eu entrar com anticoncepção eu vou estar estimulando, ela vai começar a ter relação sexual. Não, não é isso. Às vezes a menina já começou há muito tempo e está correndo risco. Risco de engravidar, risco de pegar uma DST. E daí, se acontece isso, elas buscam por conta própria de desespero, interrupção da gravidez, né? Às vezes sem os pais saberem. Então elas vão se colocando num risco atrás do outro. E a melhor forma, não tem jeito, é a gente orientar, explicar, né? Não fugir da realidade, não tem como. Tá amparando, né? Tá amparando, ajudando para quando iniciar essa vida sexual, ela tá protegida. Então, em resumo, resumindo a tua pergunta, qual é a importância? É amparar, ela sozinha muitas vezes não tem condição para marcar uma consulta, para pagar uma consulta, para pagar um método contraceptivo. Então, um adulto é importante nessa hora, para evitar as repercussões de uma vida sexual sem proteção. E uma coisa, né, Aline, desculpa, eu vou deixar tu falar, porque a gente começa a se empolgar aqui. Quando um adolescente bota na cabeça que ele vai ter relação, ninguém tira da cabeça, porque eles dão um jeito, tá? Existem estudos também mostrando qual é o local mais frequente da primeira relação sexual dos jovens. Sabe qual é a resposta? Na casa dos pais. E a maioria casa dos meninos, tá? Mas tem na casa das meninas também, tá? Então, assim, é debaixo do nariz. E isso tem estudos mostrando isso, tá? Porque muitos não têm carro, não dirigem. Onde é que eles vão ter relação sexual? Tá? Então, por mais que os pais estejam atentos, quando quer, eles dão um jeitinho, né? E quando começar, doutora? Quando é que a gente tem que começar com a contracepção no adolescente? Tem alguma idade? Tem algum fator que desencadeia? Opa, agora é a hora? Não tem uma regra, né? Cada um é um. Como eu te falei, às vezes eu tenho uma menina que já namora um tempão, mas que ainda não se sente, né? Preparada para ter relação sexual, com desejo para isso, né? E às vezes outras, muito precocemente, já querem experimentar. E às vezes até só por experimentar, sabe? Ou porque as amigas já fizeram. Então existem muitas razões, né, para iniciar a vida sexual. A gente tem que estar sempre conversando. Quanto mais jovem, mais a gente tenta explicar as repercussões, como é importante pensar bem nessa atitude, pelas repercussões que ela pode ter, né? Mas uma dica que eu daria, assim, ó, as adolescentes que estão num relacionamento entre 6 meses e 1 ano, isso é uma média, porque existem exceções para os dois lados, tá? Mas entre 6 meses e 1 ano de relacionamento estável com um parceiro, tá? Um ficante, porque às vezes ela diz que não é namorado, é um ficante, mas é um ficante fixo, né? Entre 6 meses e 1 ano, acenda a luz vermelha.
tá? Acenda a luz vermelha porque tem grande chance. Não quer dizer que vai acontecer, como eu falei, pode acontecer antes dos 6 meses, já nos primeiros meses de relacionamento, ou pode levar mais de um ano, tá? Mas entre 6 meses e um ano, ficar atento. Isso digo para a primeira relação, né? Para a primeira, aquela menina que nunca iniciou vida sexual. Doutora, me preocupa. Eu tô refletindo algumas informações, alguns dados de estudos que tu tá comentando. É realmente a questão do diálogo em casa, entender o momento, conversar, trazer para perto, né, doutora? Aline, e é tão difícil perceber a hora, tá? Porque às vezes as mães, tadinhas, elas com tanta preocupação, né, das filhas aparecerem grávidas, por mais que elas expliquem tudo e tal, elas às vezes se antecipam. Existe o contrário, da mãe que leva a menina falando, ó, vim trazer porque eu queria que tu avaliasse se precisa anticoncepção, ela já tá ficando, e depois eu vou conversar com a menina em separado, e a menina nem tá pensando ainda. Aquilo ainda não faz parte do universo dela. E isso não é raro de acontecer, tá? Mas eu entendo, porque é muito difícil dos pais saberem esse momento, né? E também do próprio adolescente saber. Porque as relações, a primeira relação, na maioria das vezes, é imprevisível. Não é uma coisa programada. Ah, dia tal, eu vou na casa dele. Geralmente é uma situação que aconteceu. Eles estão ali se envolvendo, e beijo, e carinho, e foi aumentando aquela tensão, aquela energia sexual, e acaba acontecendo, né? E muitas ficam apavoradas, e é importante até a gente falar assim, ó, que é um mito, as meninas pensam, ah, mas na primeira vez a gente não engravida, a minha amiga falou, né? Não, engravida sim, né? Se tiver no período fértil, pode engravidar desde a primeira relação sexual, né? Então, realmente, esse momento de entrar com a anticoncepção é difícil saber, os pais têm que ficar atentos, têm que observar, tem namorado, tem ficante, tá? E não é ficar esperando, também tem um namorado, ah, mas ela namora só 2 meses com esse menino, mas às vezes ela já fica com ele há meses, tá? Então, geralmente, eles começam ficando já, acontece muito no consultório, pergunta, tu tem namorado? Não. Tu fica com alguém? Fico. Quanto tempo tu tá ficando? 1 ano. Entende? Então, às vezes, essa mãe vai achar, não, ela não namora ninguém, não precisa, mas ela tá ficando há 1 ano com o mesmo parceiro. Há 1 ano, essa intimidade, ela vai crescendo, ela vai num crescente de descobertas, de querer saber, de tensão mesmo sexual, de desejo, né? É muito difícil que um relacionamento fique 1 ano só no beijinho. Tá? Então, os pais têm que ficar atentos a isso. Tá ficando? Há quanto tempo que né? A idade do menino, né? Às vezes o menino é mais velho, geralmente é mais velho, porque adolescente normalmente se relaciona com parceiros 2 a 3 anos mais velhos do que ela. Até porque elas têm maturidade antes do que eles, elas entram na puberdade antes do que eles, tá? Então, existe uma tendência natural a procurar parceiros de idade um pouquinho superior a elas. E esses meninos de idade superior, muitas vezes, já se iniciaram sexualmente, né? E tem um pouquinho mais de experiência, né? Um pouquinho mais, né? Porque os meninos estão aprendendo também, né? Doutora Ivana, além, claro, de toda essa questão sexual, a contracepção, quando a gente pensa no adolescente, ela também acaba com alguns desconfortos, né? Acne, TPM, isso acontece, esse também pode ser um foco dos pais conversarem e entrarem com a contracepção no adolescente? Ó, a anticoncepção hormonal, tá? Ela tem benefícios. As pessoas só falam dos malefícios, né? Vamos dizer assim, mas ela tem vários benefícios, né? Especialmente na adolescência. Por quê? Adolescente, muitas têm o ciclo menstrual irregular, que faz parte dessa fase, por a quantidade hormonal abundante torna o fluxo menstrual maior, é um período de mais cólica, torna a pele acneica, né? Às vezes acne importante, a irregularidade, né? Que às vezes não vem todo mês, ou vem 2 vezes no mês, né? Então, isso tudo vai ser ajustado, né? Às vezes as meninas fazem anemia, além delas perderem sangue na menstruação, elas também precisam
da hemoglobina para o crescimento da massa muscular, e às vezes a alimentação é inadequada, então junta tudo isso, muito frequentemente elas fazem anemia, e às vezes a gente precisa controlar o fluxo usando uma contracepção hormonal, né? Então esses são os benefícios, né? Por exemplo, as pílulas também, os trabalhos mostram que elas diminuem a incidência das doenças benignas das mamas, do câncer de ovário, do câncer de endométrio, que é a camada interna do útero, né? Então, tem alguns benefícios secundários, sim, tá? E só para aproveitar o gancho, as pessoas se preocupam muito com a trombose em relação à pílula, né? Eu gostaria de lembrar, assim, ó, que quando uma menina engravida, tá? Ela aumenta em 4 a 5 vezes o risco de trombose. Pela própria gravidez, pelas condições todas que estão alteradas de circulação, de pressão arterial, de fatores trombogênicos, de alteração hormonal que ocorrem na gravidez, tá? Então, quando a mãe fala, não quero porque tem risco de trombose, se ela engravidar, o risco é 4 a 5 vezes. E no pós-parto, esse risco pode chegar a de 20 a 30 vezes. Nossa! Tá? E fora todas as outras complicações de uma gestação na adolescência indesejada, não planejada, tá? Então é importante lembrar e pôr isso na balança. Aline, eu trouxe alguns métodozinhos aqui para depois mostrar, mas segue a tua conversa. Depois eu não quero esquecer que eu trouxe 2 métodos que são pouco conhecidos, que é o anel vaginal e o adesivo, tá? Eu já ia te questionar, doutora Ivana. Quais são os métodos disponíveis que a gente tem de contracepção para adolescente, né? Bom, que seriam indicados. Olha, mostra para então. Então, nós temos, assim, o que a gente se baseia, né, para poder fazer anticoncepção? Em estudos científicos, né? E tem um manual grosso, enorme, né? Com todas as informações sobre a contracepção, tá? Esse manual é usado no mundo inteiro, tá? Todos os congressos, seja no Brasil, fora do Brasil, ele é a referência das informações mais atualizadas, né, em termos de indicações e contraindicações dos métodos contraceptivos. E é isso que a gente se baseia, tá? Nesse manual fala que os adolescentes, eles não têm contraindicação para nenhum método, pelo fato de ser adolescente, tá? O que a gente vai individualizar, e a gente faz isso numa consulta médica, se a paciente usa algum medicamento que pode interferir com a contracepção hormonal, né? Como é que é o padrão de sangramento dela, se ela tem alguma doença que possa contraindicar, se ela é fumante, né? Então, tudo isso é importante a gente saber antes de prescrever o método. Se ela não tem nenhum fator de risco, a gente pode usar pílula, a gente pode usar DIU, a gente pode usar anel vaginal, adesivo, implante, injeção. É muita opção. É lógico, a camisinha, né? Não preciso nem falar. Só que a camisinha a gente usa muito mais pensando em prevenção de doenças do que em gravidez. Até porque na adolescente, Aline, na adolescência, os meninos são aprendizes também. E eles não pensem que eles sabem usar corretamente a camisinha, porque eles não sabem, né? E quando eu faço trabalho em escola, eu enfatizo isso, dizendo para os meninos testar, treinar em casa o uso da camisinha. É preciso treinar, tá? Porque eles se atrapalham. Aqui eu tenho um pacotinho. Eles se atrapalham desde abrir o pacote, tá? Quanto colocar corretamente, né? E além de que a maioria só usa camisinha na hora da ejaculação, que é um erro, que não vai prevenir nem doença e nem gravidez. O preservativo, para ele funcionar, o masculino, que todo mundo conhece, né? E aqui eu tenho um modelo da feminina, dá para ver aí? Dá para ver sim. Tá? Então essa é uma camisinha feminina. Para funcionar, a pessoa tem que usar do início ao fim da relação e de todas as relações sexuais. Porque antes mesmo da ejaculação vai ter o contato da mucosa da vagina com a pele do pênis, e isso pode transmitir doença. O menino libera, às vezes, gotinhas ali de secreção com espermatozoide, que é possível engravidar. Então, é um método para usar sempre e do início ao fim, né? E daí temos, o adesivo, tá? Que é um adesivo que a pessoa cola na pele,
e vai ter, esses hormônios vão passar para a corrente sanguínea, tendo a mesma função que é uma pílula contraceptiva, com a diferença que vai usar um por semana, e a pílula tem que usar todo dia, tá? Tem o anel vaginal, que é esse anelzinho aqui, tá? Que ela vai colocar lá no fundo da vagina, é como se ela fosse botar um absorvente interno, e esse anel também contém nele os hormônios que teria numa pílula. Só que a diferença é que esse anel vai ficar 3 semanas lá. Então é super prático. Ela põe, vai tirar dali a 3 semanas, tá? E daí se as pessoas me perguntam, mas é a dose hormonal disso, né? Não, eles são todos considerados métodos com baixa dose hormonal, tá? Então, seria como usar uma pílula, mas ele é indicado para aquela paciente que é esquecida, né? Que não vai tomar pílula todo dia, que se atrapalha toda com aquela cartela, né? Ou que quer usar um método mais discreto, né? Que ninguém fica sabendo, então ela pode usar o anel, isso, né? Ou o adesivo, tá? Tem a injeção, que é uma por mês, né? As pílulas, né? Tem várias, né? Várias pílulas, né? Hoje em dia, para usar várias dosagens, várias combinações hormonais, umas que melhoram mais a pele, outras que não alteram a pele, né? Então, tem muita opção. E os DIUs, né? Que isso também é uma dúvida. As pessoas falam, ah, não vou usar DIU porque ela é adolescente, né? Não, antigamente se pensava mesmo, tá? Até na época que eu fiz faculdade, mais de 20 anos atrás, o DIU ele era mais reservado para mulheres que já tiveram filhos, né? Mas atualmente, além de ter evoluído também a questão do DIU, que nós temos DIUs mini hoje, pequenininhos, tá? E também evoluíram os estudos, né? Mostrando que não há problema de usar o DIU na adolescente, tá? Não há nenhuma contraindicação, desde que ela faça todos os exames ginecológicos, né? E passe por uma consulta também, porque numa consulta que tu vai decidir, né? Se ela realmente vai ter mais adaptação a este ou aquele método, né? O que vai melhor servir aquela paciente naquele momento, né? Então, a consulta, ela é bem importante para a gente definir o perfil dessa paciente, o tanto que ela está disposta a investir também, porque cada método tem um custo, né? E qual é a disposição dela de usar, né? Porque às vezes você pode dizer, ah, eu vou usar a injeção, mas a paciente tem medo, né? Ou vamos usar a pílula, a paciente diz, não, eu sou esquecida, eu já nem tomo, né, os remédios que eu tenho que tomar atualmente, ou ela usa uma medicação que vai diminuir a eficácia da pílula. Então, tudo isso tem que ser avaliado na consulta, né? Na consulta. Doutora Ivana, então, na verdade, a gente tem que conscientizar, né, orientar os pais desses adolescentes que procurem a doutora Ivana para conversar, levar eles para a doutora entender que momento de vida que eles estão, quais são as curiosidades que eles estão no momento, para que se conheça e se, né, entenda ou, né, que se prescreva aí o melhor método para a contracepção do momento que está o adolescente, né, doutora Ivana? Exato, tem que identificar isso aí que tu falou, qual é o momento, porque algumas ainda não vão precisar, né? Outras já estavam precisando antes mesmo de ir para a consulta, já estavam expondo a risco. E outra coisa, Aline, às vezes a mãe leva uma adolescente para ela iniciar a anticoncepção e às vezes aquela menina já, sem a mãe saber, já passou por situações difíceis e já usou anticoncepção de emergência várias vezes. E a mãe nem imagina, tá? Então é outra situação, né? A gente até tinha conversado que a questão da contracepção de emergência, não sei se tu me perguntar depois ou se eu já posso comentar. Não, até pode comentar, doutora Ivana. A contracepção de emergência, quando a gente pensa em adolescente, a gente sabe que existe essa opção, né? E é sabido, dá um Google e tem um monte de informação aí na internet. O adolescente, ele recorre muito à internet, é óbvio. Nos diga, é ruim ou é bom? Então, a anticoncepção de emergência é uma pílula, né? Que a paciente vai poder comprar sem receita, inclusive na farmácia, até porque é um método numa emergência, e numa emergência às vezes tu não consegue conversar com o teu médico, né?
Então, ela é indicada, primeiro, assim, saber qual é a indicação, né? Porque, às vezes, as meninas estão usando pílula normalmente, regularmente, e elas esquecem uma. Ou algumas usam a pílula e a camisinha, e se a camisinha rompe, elas ficam apavoradas, elas ligam para mim, eu tenho que tomar a pílula do dia seguinte também, né? Então, assim, se você usa pílula regularmente, certinho, e a camisinha rompeu, não há necessidade de tomar pílula do dia seguinte, porque você já está protegida com o método de alta eficácia, que é a sua pílula de uso rotineiro. A de emergência, ela vai ser usada. Aquela paciente que teve uma relação que o método dela era só a camisinha e aquele dia ela não usou ou rompeu, né? Aquela paciente que foi vítima, às vezes, de uma violência sexual e ela não estava usando nenhum método, então ela tem risco ainda, além da questão da violência, de ficar grávida, né, daquela violência. Então, essas são as indicações, né, para usar a contracepção de emergência. E é um comprimido em dose única que a pessoa toma, de preferência nas primeiras 24 horas depois, né, dessa relação sexual sem proteção, e que vai ter 95% de eficácia, se tomada nessas primeiras 24 horas. Tá? E se a menina não tomou porque não sabia, ou não encontrou, não tinha dinheiro, ela pode tomar ainda até o 5º dia depois da relação. Só que com o passar do tempo, Aline, quanto mais tempo passar daquela relação sem proteção, vai diminuindo a eficácia dessa pílula, né? Então, quando é que é válido, né, usar? Não é válido ficar usando aquela menina que fala assim, mas esse mês eu precisei tomar 3 vezes a pílula de emergência. Não, essa menina não tem que ficar usando pílula de emergência. Essa menina precisa usar um método regular, corretamente, porque não há emergência que ocorra 3 vezes no mês. Isso é displicência, né? Isso aí. E não há estudos que comprovem a eficácia da pílula quando ela é usada repetidamente. Então, a gente também não sabe se isso vai funcionar, se ela ficar usando muito repetidamente. Então, emergências são situações ocasionais ao longo do ano, tá? Se você precisa estar tendo uma vida sexual com frequência, tem que usar um método regular, seja um DIU, seja uma pílula, seja uma injeção, o que for, um implante, né? Tem muita coisa. O implante, a gente acabou não falando, é um implante, é um tubetezinho bem pequenininho, né? Um cilindrozinho, que a gente coloca sobre anestesia local, né? Faz uma anestesia na face interna do braço e insere ele ali, não tem dor nem nada, e ele tem validade de 3 anos, né? Então, aquelas mães que estão muito preocupadas, a filha tem um namorado, tem vida sexual, ela às vezes, né, é esquecida, não se organiza, é uma boa opção também, né? Colocar um método de longa duração. Hoje a gente fala muito isso em adolescente, ali nos congressos e tudo, né? É usar métodos de longa duração para pacientes adolescentes. De longa duração é o implante, que é para 3 anos, ou os DIUs, né? O DIU varia de 5 a 10 anos. Porque não depende da paciente, né? Desse esquecimento, dessa falha do uso incorreto. Está colocado ali, não vai ter falha, né? E funciona por bastante tempo, porque essa menina provavelmente vai engravidar lá na vida adulta. Hoje as mulheres engravidam normalmente depois dos 30 anos, inclusive, né? Então, para ela não ficar longos anos da vida tendo que usar outros métodos, ela pode usar os métodos de longa duração. Doutora Ivana, então, além desses inúmeros métodos que a gente tem para que se evite uma gravidez indesejada na adolescência, que é um momento que não é o esperado, né? Não é aquele momento desejado para ninguém, uma gravidez na adolescência, o diálogo com os pais em casa, procura do especialista que tenha esse linguajar, né, com o adolescente, que entenda, para que se consiga aí tentar deixar que não ocorra, né? Que não ocorra, né? Quando possível, quando os pais veem que é muito precoce esse interesse sexual, né? Às vezes, né, a gente faz a orientação para tentar protelar até que aquela menina tenha um pouco mais de maturidade para lidar com isso. Mas às vezes não é possível. Às vezes elas estão tão decididas, né? Que vai acabar acontecendo, né? Então é bem importante os pais estarem atentos, assim, ó.
É importante os pais tentarem evitar uma fala que é muito comum, assim, ó. Eu pergunto de propósito no consultório, né? Quando é que você acha que ela vai estar apta para iniciar a vida sexual, né? Na frente da menina eu pergunto. E a mãe fala, as respostas são muito vagas, né? Quando ela estiver pronta. Não respondeu a pergunta, né? Quando que é? Quando ela tiver maturidade. Mas quando ela vai ter maturidade, né? Quando ela tiver um relacionamento, que ela está apaixonada, que é um relacionamento estável. Olha, isso é o desejo de toda mãe. Seria maravilhoso se fosse assim, mas essa não é a realidade, né? Não é a realidade. Então, se a mãe continuar insistindo nesse tipo de conversa, a menina vai mentir, vai fazer escondido, porque ela já sabe o que a mãe pensa, né? E vai fazer, às vezes, justamente o que a mãe não quer, que ela pareça grávida. Diálogo, então, doutora. Orientação e diálogo. Acho que são duas palavras que ficam importantes. Diálogo assim, ouvir, né? Ouvir e observar. Os pais são adultos, já passaram por isso, eles podem ver os sinais, né? As comunicações de telefone, como é que são as amigas? As amigas já namoram, tem alguma amiga grávida, as amigas têm relação sexual, né? Assistir filmes com esses conteúdos e aproveitar o conteúdo para tocar no assunto, porque às vezes as meninas também não querem conversar, fica difícil também para os pais, né? Mas às vezes você pode conversar desse assunto em relação aos outros. Por exemplo, você viu lá um filme onde uma adolescente engravida e conversar sobre aquele assunto. O que você acha, filha, dela? Tu acha que ela fez certo, ela fez errado? Que atitude ela deveria ter tido para não engravidar? Então, isso é uma forma de conversar sem falar sobre a menina em si, né? Sobre a sua filha em si, porque às vezes a filha não quer falar dela, mas ela quer falar daquele assunto, né? Então, ou aconteceu uma gravidez na família, né? De uma prima que engravidou jovem, a mãe perguntar: o que você acha? O que ela poderia ter feito? Você acha que foi correto? Você acha que ela poderia protelar? Qual é a tua opinião sobre isso? É uma forma da mãe conhecer o ponto de vista da filha, né? Não é um incentivo, né, doutora? É só um questionamento para tentar ter essa escutativa com o adolescente. Escutativa, bom, essa foi a palavra correta, isso mesmo. Escutativa. Doutora Ivana, eu quero te agradecer, tá? Por tirar essas dúvidas nessa fase tão difícil que deve ser para os pais, uma adolescente em casa, com toda esses hormônios, essas informações, essas curiosidades, e esse mundo lá fora, que é muito perigoso, muito gostoso, mas muito perigoso. Então, eu quero te agradecer, obrigada, tá? Depois desse teu dia cansado aí, tá aqui com a gente. Ótimo, obrigada, Aline, pelo convite, um prazer, tá? Tá aqui, e volta e meia eu assisto as tuas lives, tá? Nos finais de semana, às vezes eu assisto, porque os conteúdos, como eu já te comentei antes, são muito legais. Parabéns, tá? Obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. Obrigada pela audiência. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, até. Tchau.